Boa noite a todos vocês neste dia frio aqui. Espero que estejam todos bem. Apesar do confinamento, de todos esses problemas aí com Covid, nós hoje com um convidado muito especial, além de tudo um amigo, o Dr. Antônio Carlos de Farias, que já trabalha conosco no INCAP há algum tempo, já fez muitos trabalhos para a gente, né, doutor? Falando sobre um tema bastante atual e polêmico, que são as tecnologias de informação e comunicação social e como elas interferem aí no aprendizado e no comportamento. É um grande prazer tê-lo conosco, doutor, sinta-se à vontade e fico muito lisonjeada em dividir consigo essa live. Fica à vontade, doutor, para sua apresentação aí. Primeiro eu quero desejar boa noite a você, ao Wilson, a todas as pessoas envolvidas com o INCAP. Sempre é uma grande alegria estar com vocês, compartilhando conhecimentos. Marisa é uma profissional que eu tenho muito carinho. Sempre que nós interagimos, é uma interação em que eu aprendo muito. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, Marisa. Então, doutor, igualmente, né, a gente divide aí alguns pacientinhos, né, na troca de informações. E vamos lá, vamos falar sobre esse tema aí, que principalmente agora nessa época de pandemia, a gente tem visto que é uma preocupação bem grande dos pais. Então, doutor, assim, para a gente começar, eu queria lhe perguntar, eu sei que você é um estudioso aí dessa área, se você pode nos dizer, assim, o que os novos estudos têm dito sobre isso, o que a ciência tem dito, a neurociência principalmente, sobre o quanto as tecnologias interferem no desenvolvimento da aprendizagem e no comportamento das crianças e adolescentes, principalmente. Esse tema agora está na discussão de todos nós, dos pais e de nós profissionais. Somos questionados, assim, porque as crianças hoje estão mais confinadas, né? Vamos dizer assim, estão mais em casa. E, naturalmente, as crianças buscam essas tecnologias de informação e comunicação. E, primeiro, é importante falar para as pessoas que, quando nós falamos em tecnologia de informação e comunicação, nós estamos falando de todos os aparatos tecnológicos que se utilizam da internet, da rede, né? Então, quando nós nos referimos aos jogos, aos videogames, às redes sociais, e é claro que isso aí consome o grande tempo das crianças. E os pais, eles ficam preocupados, porque assim, se ouve falar de tantas questões hoje, né, que isso pode causar malefício, que isso pode ser um benefício, as escolas utilizando os ensinos à distância, né, Verdade. que é uma grande demanda. A minha filha, ela fala assim que o EAD é aula para ser gravada e ver depois, né? Então, assim, a atenção online, geralmente, ela reduz, porque a criança sempre tem aquela sensação, a criança e o adulto, né? Bom, se eu perder algum conteúdo, eu posso gravar e ver depois. E é claro, as pesquisas têm demonstrado que nós temos que estar atentos, sim, porque o grande ponto dessas tecnologias de informação é como a utilizamos, o conteúdo que nós buscamos e o que ocorre no cérebro quando isso é feito de uma forma em excesso, né? Então, a maior parte do que nós falarmos nessa live envolve quais são as consequências para o uso em excesso. Óbvio que o uso... Oi, doutor. Sim. Sua internet está boa, Marisa? Sim, sim. Aqui está bem. Pode ir falando, doutor. Tá. Então, basicamente, assim, nós poderíamos conversar assim um pouco sobre os dados do Kids Online, que é uma pesquisa bastante informativa nesse sentido, que ela demonstra basicamente como as crianças e os adolescentes, é uma pesquisa realizada em todo o mundo, né?
Então, você tem o TICS Kids online em Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, e a metodologia que eles utilizam nessas pesquisas são iguais em todos os países. Então, essa pesquisa, ela fornece exatamente um retrato de como os adolescentes estão utilizando essas redes online, os adolescentes e as crianças, né? Porque é uma pesquisa que basicamente que pega o público de 9 a 17 anos, e ela é realizada a cada 2 anos. Aqui no Brasil, ela já está sendo realizada desde 2012, então nós temos a exata noção de como isso está aumentando em escala, né? Ano após ano, cada vez mais crianças e cada vez mais adolescentes acessando a rede social. Hoje em dia, em todas as camadas da população, há possibilidade de acesso, embora a gente fala muito de inclusão digital, mas hoje as escolas públicas, as escolas privadas, as crianças geralmente têm um aparelho celular onde ali ela tem todos os aplicativos e a possibilidade de acesso às redes online. E nessa pesquisa que houve aqui no Brasil, a última foi divulgada há mais ou menos um ano e meio, ela foi realizada em 2018, e eu acho que vale a pena eu comentar um pouco os dados, né, porque são dados colhidos de 2.964 famílias, utilizando essas metodologias, como fazem o Datafolha, quando faz pesquisa para presidente. Então, é uma amostra bastante representativa, buscando todos os segmentos da população e entendendo como esses adolescentes, como que eles utilizam essas tecnologias. E, então, eu vou colocar aqui algumas questões para que eu possa estar dialogando com vocês e para que o público, na medida que se interessar, possa também nos questionar. Com certeza, doutor. Basicamente, hoje, aqui na pesquisa, 86% das crianças e adolescentes se conectam à internet. Isso são 24 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. Quer dizer, é muito significativo. Aqui na nossa região sul, isso chega a quase 94% da população de crianças e adolescentes. Então, vocês vejam, 93% dessas crianças o fazem por celular, né? Agora, vejam só, compartilham mensagens, aproximadamente 80% das crianças. Compartilham vídeos, 53%. Tanto os vídeos externos como o vídeo delas mesmas. Então, que perigo! Então, isso é importante. Isso. Jogos online. 71% dos meninos e 39% das meninas jogam de forma online. Assistem vídeos, filmes e séries. 83%. Usam redes sociais. 70%. Eu estou falando que crianças de 9 anos, 70% delas já têm um perfil em rede social. Nossa, isso é bem perigoso, hein? Possuem muito. Ficam mais tempo que o recomendado. Por exemplo, nós depois, ao longo dessa live, eu vou te falar algumas situações que a Sociedade de Pediatria recomenda em termos de tempo. E 24% das famílias, das crianças, isso é preciso deixar bem claro. Essa entrevista é feita, ela é realizada pessoalmente, com o pai, ou a mãe, e com a criança, isoladamente. Então é muito interessante, porque você vê aquelas coisas que os pais acham que não ocorre, e a criança ou adolescente fala que ocorre. Então, assim, que nós pensamos que nós sabemos 100% do que passa na vida dos não sabe. Não necessariamente. A gente acha que tem a senha, que tem acesso, e a gente pouco sabe que eles não têm só um canal, eles têm mais do que um, eles têm outro perfil, né? Então, o perfil que eles nos dão a senha é aqueles que realmente eles têm controle, eles têm muito mais controle que a gente.
Exatamente. Eu estava conversando com a minha filha, e ela é adolescente, e ela me falou que grande parte das amigas tem 2 perfis no Instagram. Eu não digo. O perfil oficial e o perfil alternativo. O perfil oficial é o que ela dá a senha para a mãe, né? Vejam só, então 24% ficam mais tempo do que o devido. Uhum. Agora, o que é preocupante, 25% desses adolescentes, eles tentam ficar menos tempo, mas não conseguem. Então, eles conversam com os pais estabelecem horários. Quando eles estão, por exemplo, num jogo online, toca o time ali que os pais estabelecem para que eles desliguem a tecnologia, o aparelho, o celular, ou saia do jogo, eles não saem. Geralmente, eles acabam ficando mais tempo. E 25%, por mais que se esforçam, não conseguem. Isso é importante. Agora, vamos ver o aspecto de acesso a conteúdos inadequados. Isso é uma questão que me preocupa muito. Então, assim, olha, 20% dos adolescentes entram em sites que ensinam conceitos de bulimia, de anorexia. Meu Deus. 16% buscam locais que ensinam como se machucar e esconder isso das pessoas ao seu redor. Então, qual é o pai que imagina que o filho está entrando na internet para aprender como se machucar, a se cortar? Eu estou falando que 16% dos adolescentes entrevistados acessaram esses tipos de sites. É um número muito alto, doutor. É muito alto. Então, você pega 24 milhões de crianças e coloque 16% em cima disso. É muito alto. Nós estamos falando de quase 3 milhões de crianças. Sim. E adolescentes. Buscaram sites que ensinam como cometer suicídio. 14%. Meu Deus. Sites que explicam sobre os efeitos de cada droga. 11%. Desses que navegam, 25% já sofreram cyberbullying. Ou foram maltratados em grupos na rede. Nossa. Acessaram imagens ou vídeos de conteúdo sexual. 16%. Então eu lhe pergunto, Marisa, será que os pais, eles têm esse tipo de noção? Eu acho que não, doutor. Que os filhos têm acesso a esse tipo de conteúdo? Ah, com certeza não tem. A maioria não tem. Então, não. assim, a Sociedade de Pediatria coloca uma questão que eu acho muito interessante. Você deixa seu filho de 8, 9 anos sair na rua desacompanhado? Jamais. Então, assim, quando você deixa o seu filho de 9 anos assim solto, navegando na rede, o comparativo é como se você deixasse ele sair numa rua daqui de Curitiba ou de qualquer grande cidade desacompanhado. Então nós temos que estar atentos se isso é realmente um tipo de utilização que nós queremos para as nossas crianças, os nossos adolescentes. Eu já ouvi mães que falam para mim, no instituto mesmo, que é preferível que o filho esteja na internet, porque aí ele está seguro dentro de casa. Mal ela sabe que tipo de segurança é essa, né, doutor? Exatamente. Doutor, assim, a gente sabe que os primeiros anos de vida, vamos falar lá do 0 a 3, é uma fase em que o cérebro está ali fazendo a base neurológica, né? Eu digo assim, o cérebro, a gente poderia dizer que ele está sendo esculpido. Eu tenho visto e presenciado crianças muito pequenas com todo esse tempo em frente às tecnologias. Hoje, as tecnologias são quase babás. Então, as crianças já nascem em frente às telas, né? Eu não digo nem só o celular, mas eu já presenciei crianças muito pequenininhas lá com o dedinho no celular tentando passar. Isso, para esse cérebro em desenvolvimento, o que você pode me dizer? O que você pode dizer para nós, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que isso pode afetar esse desenvolvimento?
Eu acho muito interessante que muitos pais às vezes falam até com orgulho disso. Olha, eu tenho um filho de 2 anos que ele pega o celular e ele vai lá no vídeo da galinha pintadinha navegando sem ninguém ensinar para ele. Então, assim, nossa, isso aumenta a inteligência do meu filho. Então, assim, realmente aumenta a percepção, a memória visual dele deve melhorar muito. Mas, assim, como um conceito de desenvolvimento da inteligência, não necessariamente. Então, é isso que as pesquisas têm demonstrado. Que os primeiros anos de vida, Marisa, como você já afirmou, é um período muito importante para a formação de conexões no cérebro. E como que é essa questão das conexões? Nós herdamos dos nossos pais genes que são responsáveis pelo processo de formação e desenvolvimento do cérebro. Mas olha que interessante, né? Embora esses genes sejam herdados, eles só se expressam no cérebro, eles só se distribuem no cérebro na medida em que o ambiente vai fazendo a estimulação. Mas o que é estimulação? A estimulação é tudo aquilo que entra pelos olhos, pelo ouvido, pela pele. Então, assim, os primeiros anos de vida, o aspecto sensorial é muito importante para ativar esses genes. Uhum. Então, na medida que a mãe está amamentando ou que a mãe está fazendo um carinho na criança, ela está estimulando receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais estimulam a expressão desses genes no cérebro e os neurônios começam a crescer e formar conexões. Na medida que nós vamos nos afastando desse estímulo que é concreto e vamos para um estímulo virtual, porque quando você está de frente de um computador ou de um celular, você está tendo um estímulo muito forte visual, de cores e de barulhos, mas não é igual o estímulo concreto. A criança Sim. não sente o cheiro, não sente a pressão, não sente o carinho, certo? Assim. Então, é um estímulo que ele desenvolve muito áreas cerebrais responsáveis pela visão, mas não as áreas cerebrais como um todo. Então, assim, isso tem um grande prejuízo. Outro aspecto importante nesses primeiros 3 anos de vida é o conceito que a gente chama dos neurônios em espelho. Os neurônios em espelho são células que nós temos no cérebro que eles nos auxiliam a desenvolver uma série de conceitos de linguagem de comunicação. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, as pesquisas mostram que quando eu estou conversando com você e que você, por exemplo, movimenta o seu braço. Então, nesse momento, as suas células cerebrais responsáveis pelo movimento de braço, elas são acionadas, certo? Sim. Agora, veja que interessante. Só pelo fato de eu estar observando você a movimentar o braço, ou a enrugar a testa, ou a fazer sim, ou a fazer não, isso também aciona as minhas células cerebrais só pelo fato de eu estar olhando você. Sim, sim, sim. Então, vale dizer, essa comunicação face a face, ela é muito importante para a criança acionar as células cerebrais dela para ela aprender a se comunicar. Porque ela vai observando como você articula a boca, ela aprende a falar. Ela vai observando como você faz não, ela entende que não é uma linguagem para se comunicar. Então, o que nós observamos é que na medida que a criança fica muito no virtual e não tem muito esse contato face a face, ela começa a ter prejuízo de desenvolvimento de linguagem, por exemplo. Sim, muito observado pelos professores de creche. Eu trabalho muito com professores de creche, doutor, e eles têm dito isso. As crianças estão atrasando para falar, as crianças... Mas, assim, a gente vê que a criança já acorda, como eu digo sempre, plugada, né? E eu digo que a televisão, o computador, o celular, eles não têm o olhar humano, eles não têm o cheiro humano, eles não têm o toque, né? Os professores de creche queixam muito desse atraso de fala que as crianças vêm apresentando. Então, o que eu quero chamar a atenção dos pais que têm seus bebês, que tem sua criança ali seu lactente, crianças de 2 a 3 anos, não se sinta
com peso na consciência se você deixou o celular com seu filho 5 minutos, enquanto você precisou fazer alguma coisa rápida. O que você não pode é tornar esse recurso como se fosse uma babá eletrônica. Exato. Então, assim, a criança não pode ficar nesses aparatos um período de tempo. A Sociedade de Pediatria até recomenda que abaixo de 2 anos a gente deva, inclusive, não disponibilizar. Pois é. Eu tenho lido muitas reportagens do pessoal do Vale do Silício que tem filhos que eles não utilizam aparelho celular para os filhos abaixo de 3 anos de idade. Então, assim, é importante esse tipo de informação, porque essa fase, ela condiciona o processo de desenvolvimento cerebral, muitas vezes para o resto da vida. Tem muitas situações que você tem prejuízo de 0 até os 3 anos, que tem repercussão a vida inteira. Sim. Uhum. Então, é preciso estar muito atento a esse tipo de situação. Então, doutor, um outro assunto importante é assim, a gente sabe que a janela lá, né, de oportunidade para a linguagem, ela abre lá por volta dos 8, 9 meses e vai fechar com 8 anos, vamos pensar assim. Então, nesse caso, se eu penso que essa criança possa ter ficado muito tempo em frente às telas, quando pequenininha, isso também pode afetar a leitura e escrita, a aquisição da leitura e da escrita, o processamento da leitura e da escrita? A linguagem é um contínuo. Eu sempre falo assim, a linguagem ela é não verbal abaixo de 1 ano, que é a fase da observação. Depois ela tem um período que a criança vai aprendendo a língua materna. Depois ela tem o período que ela vai utilizando a linguagem como comunicação. E o contínuo da linguagem é o simbolizar, é a escrita e a leitura. Essas são as formas de comunicação. Então, geralmente, quando você tem prejuízo em uma dessas fases do desenvolvimento da linguagem, você compromete o desenvolvimento das outras fases. Crianças que têm atraso de aquisição de linguagem ou dificuldades articulatórias de linguagem até um determinado período, se ela passa daquele período maturacional, provavelmente depois ela vai ter problema com escrita e leitura. Uhum. E a interpretação, doutora, assim, eu tenho atendido adolescentes que eles são experts nessas tecnologias, mas eles não conseguem interpretar um texto. Eu vejo, assim, a dificuldade que eles têm em ler, entender o que leram e interpretarem. Então, eu tenho alguns adolescentes que os pais me procuram por achar que eles são disléxicos. E quando eu pergunto para eles quanto tempo eles ficam em frente às telas, né, eles não sabem nem precisar, porque é muito tempo. Então, isso pode estar prejudicando essa capacidade de interpretação também? Aqui vale um conceito importante, assim, que é o desenvolvimento dessa parte frontal do cérebro, né? Essa parte frontal do cérebro, ela naturalmente, o seu desenvolvimento está relacionado com o conceito de atenção, concentração, memória operacional, que é essa memória mais rápida, e a memória, a transferência das informações dessa memória operacional para essa memória mais de longo prazo. Uhum. Então, como que funciona isso? Na medida que eu vou amadurecendo, essa parte frontal do meu cérebro, ela funciona, ela organiza o meu cérebro para eu parar, analisar, refletir e memorizar sobre uma informação que eu estou recebendo. Então, assim, essa memória operacional é aquela que me permite segurar a informação um pouquinho para que eu possa processá-la e checar todos os reservatórios de memória que eu tenho para formar um conceito de aprendizagem. Sim. Então, o que acontece é que a forma de leitura em ambiente digital, internet, essas questões, sobrecarrega muito essa memória operacional. Porque o que acontece? Você começa a ler vários enunciados. Então, você vai pulando de uma informação para outra e a tua memória operacional, ela é limitada. Ela não tem capacidade de segurar uma informação por muito tempo. Veja só quando alguém fala o número do telefone para você, ou que você vê uma placa de um carro na rua, você consegue lembrar disso por quanto tempo? Um período curto.
que é exatamente o período que você precisa para processar aquilo e entender se é informação relevante ou não. Ao sobrecarregar essa memória operacional, perco muito essa capacidade de analisar a informação que está chegando. Então, sim. Os adolescentes começam a ter prejuízo de memória operacional, eles começam a ler muitos enunciados e se aprofundar muito pouco nos textos. Uhum. Esse é o primeiro ponto. A tecnologia, ela existe para compensar ou agregar situações que o nosso cérebro já faz. Então, vou te dar um exemplo, Marisa. Se você tem uma memória, por exemplo, uma aula que você assistiu, você anotou. Então, você não lembra daquela aula. Sim. Totalmente. Por quê? Então, você fala, não, se eu precisar dessa informação, eu vou lá, vou pegar meu caderno e vou fazer a leitura para resgatar esse conteúdo. Então, hoje, nós transferimos muito a informação da nossa memória e nós colocamos isso no nosso HD externo, que é o computador. As suas fotos você guarda no HD externo, os novos aprendizados, às vezes você guarda no HD externo. O que acontece? Como são células cerebrais que você começa a utilizar pouco, porque você confia na informação que está lá guardada no HD externo, quando você, com o passar dos anos, a nossa memória vai ficando o quê? Células cerebrais que não são utilizadas, elas vão morrem. Perder a função. Então, assim, esse é um outro mecanismo. E o mecanismo de memória, ele é um mecanismo muito de socialização. Então, você veja, antigamente, quando você não tinha esses recursos, você tinha que estar conversando com o seu marido, com os seus filhos. Lembra, 5 anos atrás, quando nós fizemos tal coisa? Isso, o teu HD externo era muito o marido, os filhos, os avós. Ainda doutor. Então, assim, hoje nós temos uma geração que a memória, ela não é muito mais compartilhada com outra pessoa. Verdade. Compartilhada com a tecnologia. Eu não estou falando se isso é ruim ou bom. Eu estou falando que isso tem repercussão. Porque na medida que a criança tem uma memória operacional sobrecarregada, que ela confia muito no HD externo, que ela navega na internet, lendo os enunciados, se aprofundando um pouco no texto como um todo, se ela assiste uma aula de ensino à distância e ela não presta muita atenção, às vezes, porque ela tem confiança que dali 3 ou 4 dias ela pode rever aquela aula, então há muitos mecanismos distratores, assim, que ela perde um pouco o foco de atenção e muitas vezes esse aprendizado parece que a criança pode, ou o adolescente, às vezes ele fala um pouquinho de cada coisa, mas quando você quer se aprofundar no assunto, muitas vezes falta esse conhecimento. E você sabe que isso tem um grande impacto na parte de quando vai produzir um texto, né? Quando vai escrever vejam como é difícil hoje você achar um adolescente que tem uma boa redação. Muito difícil. E também, então, assim, doutor, eu vejo assim... Pode falar, doutor, por favor. Assim, eu falo não, que... Eu só queria... Então, doutor, assim... um pouco, viu, Marisa? Melhorou, doutor? Melhorou? Ah, sim. Então, doutor, eu vejo que agora, com essas aulas online, uma das queixas dos pais é assim: meu filho não aguenta ficar assistindo a aula online. E é uma coisa bem interessante, porque a aula online é realmente a exigência da memória, né, da atenção, é uma exigência muito grande daquela atenção que você realmente precisa se autorregular para ter ela. É a diferença da atenção que você tem no jogo ali, porque é muito engraçado. A aula online é um tédio,
mas no jogo acaba ficando 8 a 12 horas se deixar, né? Então é bem complicado. Mas, Marisa, só um detalhe, que eu acho que isso é uma informação importante para os pais e para os adolescentes como estratégia. É muito importante, essas aulas online não podem ser muito prolongadas, elas têm que ser uma aula curta e deve ter poucos mecanismos distratores durante a realização. Fone de ouvido, às vezes, é muito importante, deve ficar focado naquilo que está sendo ministrado. E sempre é importante o jovem ter ao lado do computador o caderno e uma caneta, porque ele tem que assistir a aula online, mas fazendo anotações concretas. Então, assim, isso vai sedimentando o aprendizado. E então, sair da cama, né, doutor? Sair da cama. Sair da cama. Eu digo isso para os meus alunos. Saiam da cama, porque se vocês pegam o celular e ficam deitados, que mensagem que vocês estão passando para o cérebro de vocês? Vou continuar dormindo. Sim. Então, se levantem. Eu tenho adolescentes que eu falo para eles, liguem o computador de vocês na televisão e deixem a tela grande para que vocês possam ver. Porque se vocês ficarem na cama, é quase certeza que não vai dar meia hora, vocês estarão dormindo. Exatamente, assim. Às vezes nós temos que nos preocupar não só com o conteúdo, mas com a forma. Isso. A forma de aprender é importante. Entende? Assim, o aprendizado envolve uma sistemática, sabe? Postura, jeito de sentar, jeito de focar, certo? Jeito de pegar na caneta, jeito de digitar. Tudo isso tem impacto da quantidade de informação que você vai conseguir armazenar ou não. Isso é muito importante, Marisa. Sim, doutor. Uma outra pergunta que eu queria lhe fazer é assim, esse tempo em frente a essas tecnologias pode interferir na qualidade do sono? Porque a gente sabe que é no sono que a gente vai memorizar tudo que aprendeu durante o dia. Ele interfere nessa qualidade do sono? Tem um horário mais específico, assim, que os pais poderiam pensar em deixar esses filhos conectados durante a noite? Como é que funciona isso? A grande questão aí que envolve é a questão do LED, né? A luz intensa dos computadores, do celular, eles têm um efeito muito significativo em relação ao bloqueio da secreção de melatonina. A melatonina, ela é um hormônio é responsável pelo sono. Então, na medida que vai escurecendo, a melatonina, ela vai aumentando o seu nível, e na medida que ela aumenta o seu nível, você vai ficando sonolento e adormece. Então, na medida que você vai tendo muita informação de luz, você bloqueia essa secreção de melatonina no cérebro. Então, aí, o sono fica mais difícil. Então, o ideal é você evitar o LED, isso não só para as crianças, para todos nós. Sim. Pelo menos umas 2 horas antes de dormir. Tá? Então, assim, as crianças não deveriam estar utilizando tecnologia por pelo menos 2 horas antes de dormir, porque com certeza isso começa a ter impacto na secreção de melatonina e por consequência, no sono de qualidade. Tá. Doutor, as tecnologias, elas podem causar dependência? Ou, assim, é possível que a gente tenha uma criança ou um adolescente que se torne dependente disso? Aquela questão que, às vezes, alguns adolescentes até me dizem, isso que você falou no início da sua fala, eu quero desligar, mas eu não consigo. Eu já tive adolescentes que me confessaram esperar os pais irem dormir e irem e virarem a noite jogando mesmo. É possível isso? É possível. Veja só, nós temos no cérebro regiões que fazem parte dessa parte frontal do cérebro e da parte límbica, onde nós temos o que nós chamamos dos centros de gratificação e recompensa. Como é que funciona isso? Quando você se alimenta, ou quando você finaliza uma atividade, ou quando você recebe uma boa notícia, você fica com a sensação de dever cumprido, de alegria, de plenitude.
Então, isso é o comportamento observado. Mas para você ter esse comportamento, você tem que ter lá no seu cérebro compostos químicos que preenchem esses centros de gratificação e recompensa. Então, quando um neurotransmissor importantíssimo é a dopamina. Então, na medida que você começa a ter essas sensações de gratificação, significa que você está com os seus níveis de dopamina nesses núcleos em níveis adequados, com uma boa distribuição no cérebro. Então, o que acontece? Nós observamos, por exemplo, uma pessoa quando ela está jogando baralho, por exemplo. Geralmente ela tende, no momento do jogo, a estar com esses níveis elevados de dopamina no cérebro. Quando uma pessoa, por exemplo, ela começa a utilizar alguns tipos de droga, cocaína, ela aciona esses receptores de dopamina no cérebro. Então, é aquela história que nós contamos. A sensação é prazerosa. Então, o que os estudos científicos têm demonstrado, que no momento que uma pessoa ela entra numa rede social e ela recebe um like, uma curtida e um post, que ela observa isso, ela tem uma sensação de gratificação imediata e ela se sente confortável. Um adolescente, quando ele está jogando videogame, que ele ultrapassa uma fase, então ele fica naquela adrenalina alta, fica naquela situação de vigilância, de grande foco de atenção, e quando ele consegue ultrapassar a fase, os níveis de dopamina nele, nessas regiões cerebrais de gratificação e recompensa, estão lá em cima. Só que o que ocorre é que o cérebro vai começando ele se acostuma com essas concentrações elevadas. Então, o que acontece? Essa sensação de alegria, de plenitude, euforia, ele começa a provar só no momento que ele está nesse tipo de atividade. Aí o que você observa em muitos adolescentes, quando eles começam a falar, isso aqui está muito chato, isso aqui, ele começa a ficar impaciente, porque para ele é aquela sensação de estou bem, estou feliz, estou... Então, é como que vai acontecendo com as drogas, você vai tendo que aumentar a frequência, a quantidade, para se sentir feliz, para manter seu nível de dopamina elevado no cérebro. A gente pode dizer que isso acontece também com aqueles adultos que têm a necessidade de tirar selfie de tudo postar na internet, de tudo tá. Isso também podemos dizer que é isso, doutor? É que, na verdade, eu estou falando aqui de questões químicas, né? Mas, sim, assim, nem é minha área, assim, mas, assim, nós temos os vazios da alma, né? As questões existenciais. Então, o que ocorre é que muitas vezes a tecnologia ela pode começar a funcionar como válvula de escape. Sim, verdade. Então, assim, é ali que eu me sinto melhor na minha imagem, ali que eu me sinto feliz, ali que eu fico fora desse mundo real aí de fora, e nesse mundo virtual eu construo a minha casinha de felicidade. Verdade. O problema é que quando felicidade só existe nessa casinha, no mundo real aqui fora é só tristeza. Então, assim, tem um conceito existencial e tem um conceito químico, é isso que eu quero dizer para você. Então, assim, aquilo que começa como uma atividade de entretenimento, de passar o tempo mesmo, ela vai gradativamente se tornando uma atividade de dependência. Sim. E aí vai ocorrendo aquilo que você vê na sua prática, e eu de forma muito frequente, de adolescentes que têm muita dificuldade, começam a deixar de fazer a tarefa de casa, estudar para a prova, começa a não querer sair com a família, começa a não querer almoçar com a família, começa Sim. a ter um mundo paralelo, que não é um mundo compartilhado. Então eu falo assim, puxa vida, a tecnologia ela é muito bacana, ela abriu a janela da minha casa para o mundo,
estou conectado com muito mais pessoas, mas eu estou cada vez mais eu comigo mesmo, entendeu? É verdade. Então, assim, a gente tem que... Adolescentes e seus quartos. Adolescentes e seus quartos. Doutora, assim, eu tenho dito muito para os pais e para os professores que, claro, a tecnologia não é tudo de ruim. Eu brinco sempre que, num toque de teclas, a gente aciona o mundo. Nós podemos fazer pesquisas maravilhosas. Então, nesse momento em que se está em casa, os professores se virando a mil aí para tentar, vamos dizer, conseguir fazer com que os seus filhos aprendam online. Um dos recados que eu dou sempre para os professores, e você acabou de falar, é justamente aulas curtas, objetivas e precisas, conteúdos básicos e essenciais, porque estar muito tempo sentado na mesma posição, prestando atenção numa tela, é muito difícil, porque quando o professor gesticula, quando ele fala, quando ele se expressa, é outra história, né? Eu digo para o meu filho sempre, se o professor falar uma coisa 3 vezes, anote, porque deve ser muito importante. Se ele fizer uma expressão de garra, anote, porque é muito importante. Você pode dar um recado para esses professores nesse momento, assim, o que seria o ideal nesse momento em que muitas escolas estão deixando os alunos por 4 horas na frente da televisão, do computador e do celular? O que você poderia dizer para esses professores que pudessem ajudá-los? Aqui eu vou ter que falar assim, é muito importante a pausa. Entende assim? Faça a aula de 30, 40 minutos e dê uma pausa. Estimule durante as aulas que os alunos não fiquem olhando só na telinha. Tenha um caderno, tenha um livro do lado do computador. Sabe? E outra questão, assim, que o adolescente, ele precisa sair da aula com uma tarefa para sedimentar esse aprendizado que ele teve durante a aula. Entende? Assim? Então, é muito importante estabelecer um contínuo. Então, assim, você termina a aula, olha, então, vocês revejam esse conteúdo, porque amanhã nós vamos resgatar. Então, assim, é preciso ter uma sequência do virtual com o concreto, entende? Sim. Não pode ser... eu tenho visto, assim, algumas escolas que têm feito aula, acaba a aula, eles já colocam 4, 5 perguntas sobre o que eles assistiram, valendo ponto na prova. É verdade. Aí o que acontece? Eles preenchem ali, respondem as 4 questões, aí eles falam, nossa, já tirei uma nota boa. Pode tirar uma nota boa, mas não sedimentou o aprendizado, você entende? Sim, entendo, então, assim, claro. é muito importante que esse processo seja continuado em casa. Tem que ter um contraturno para sedimentar o aprendizado. E de preferência que nesse contraturno ele não estude no computador, ele estude no livro. Exato. O que eu digo também, doutor, é assim, precisa ter um desafio, né? Se não tem desafio, não tem interesse, não tem atenção, tem que ter um desafio, tem que ter uma utilidade aquele conteúdo. Então, eu vejo que nesse momento de pandemia, uma sugestão minha, né, que a minha área é a pedagogia, é justamente focar nos conteúdos básicos e essenciais e ter um desafio para esses alunos. Porque senão eu vejo que eles vão ter muita dificuldade de foco. E também Pode concluir, doutor. Não, Marisa, é que eu fiquei pensando assim, né? O que é mais desafiante? É ultrapassar aquela fase do videogame ou resolver o exercício que o professor me passou para casa? É verdade. Com certeza. E ainda assim, né, doutor, nessa hora que eu estou aqui na frente do computador, eu poderia estar jogando, né? Isso é bem difícil. Eu me compadeço dos professores porque eu vejo que eles estão se esforçando muito e é uma época muito difícil mesmo. Doutor, uma outra... Verdade. Uma outra pergunta agora para os pais, tá? Como é que os pais podem identificar, então, quais seriam os sites, os dispositivos? Existe uma forma dos pais terem acesso a isso, ao que é mais viável e o que é aconselhado para eles permitirem os seus filhos acessarem?
Hoje em dia a informação está disponível, né? Eu sempre digo que antigamente a gente tinha que ser muito intuitivo na criação de filhos. Hoje não, hoje a informação está disponível. Uhum. E basicamente toda tecnologia de informação, ela tem uma classificação. O único ponto é que é o contrário, né? Porque antigamente você passava em frente ao cinema e estava escrito assim, filme proibido para menores de 18 anos. Então você sabia que não poderia entrar. A internet é diferente, ela pode te dar a classificação, mas quem regula não é o guarda que está na porta do cinema, né? É o pai que está em casa. Verdade. Então, assim, o primeiro ponto é você entender que todo aplicativo, todo jogo, todo game, lá na caixinha está escrito, ó, aconselhado para determinada faixa etária. Se não tiver, você pode hoje, por exemplo, entrar no site do Ministério da Justiça e Cidadania. Nesse site, você pode digitar o tipo de tecnologia que você está adquirindo e eles te informam se aquele conteúdo é adequado para determinada faixa etária. Então, lá tem recomendações para as crianças de 10, 12, 14, 16 e 18 anos. Sim. Então, está lá. Isso vale para jogos, vale para filmes, vale para todos esses aparatos, esses aplicativos. Então, assim, inclusive, se os pais podem interagir com a plataforma. Então, se os pais, por exemplo, eles adquiriram uma questão, ou eles viram um filme e eles deixaram o filme assistir, deixaram os filhos assistirem o filme, e de repente eles se mancaram, nossa, que conteúdo mais complicado que eu deixei meu filho ter acesso, eles podem entrar no site e denunciar. Ah, sim. Então, assim, os próprios videogames hoje, eles já vêm equipados com ferramentas para os pais melhorar o controle. Você pode, por exemplo, monitorizar os sites que você deixa que seu filho entre, se ele pode fazer compras ou não pode fazer compras, se ele pode ficar online ou não, pode ter o time, se ele pode entrar em chats ou se ele não pode entrar em chats. Então, assim, eu sei que às vezes é complicado ler o manual, mas está lá no manual. Sim. Entende? Assim, então, eu sempre digo assim, que nós temos que ensinar as crianças alfabetização digital. Uhum. Não adianta você lutar contra. Não, eu sempre tenho dito assim, não adianta você proibir. Você tem que moderar. Né? Verdade. E para moderar, você tem que buscar informação. Então, você tem lá seu filho de 13, 14 anos, ele quer ter um perfil na internet, ele quer navegar. Então, faça o contrato com ele. Coloque para ele os riscos, coloque para ele os benefícios, estabeleça tempo. Tem que negociar. Sim. A criança, um adolescente, ele é muito... por mais que ele tenha suas resistências, você consegue avançar com ele quando você atua muito no cognitivo. Você tem que fazer ele refletir. Então, você fala para o seu filho, olha, filho, crianças que ficam mais que 2 horas contínuas na internet, eles podem perder memória, eles podem começar a ter problema com foco de atenção, a leitura e interpretação de texto deles pode piorar, isso pode atrapalhar você no vestibular depois. Você entende assim que, por mais que ele seja cascadura, ele vai refletir sobre isso. Ah, com certeza. Eu fiz um acesso ao Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça ele tem uma classificação indicativa que você pode baixar. E você baixa essa classificação e lá você tem você tem jogos, sites pela classificação. Você pode baixar isso, é bem interessante, eu gostei bastante de ver. E eu acho que isso pode ajudar bastante as famílias, os professores a terem acesso. Doutor, eu tô agora, né? A gente tá se reinventando aí, então eu tô com um canal no YouTube e eu tenho feito algumas dicas para os professores e para os pais. E uma das dicas que eu tenho dado bastante
é a gente aproveitar essa época de aulas online e sempre discutir, conversar, ver o que o aluno entendeu e também discutir os jogos. Eu estou aprendendo muito com um adolescente que eu tenho, que tem transtorno do espectro do autismo, e ele me veio com a filosofia por trás dos jogos, e eu tenho aprendido muito com ele, porque ele vem me contando sobre essa filosofia que tem por trás dos jogos, e ele tem me feito aprender a entrar em canais, em que as pessoas explicam os jogos. Então, ele passa mais tempo aprendendo sobre os jogos do que jogando. Porque a mãe, muito atenta, conversa muito sobre isso com ele. Então, ele vem para mim e me conta. E agora a gente está escrevendo isso. Isso tudo que ele me fala, a gente está escrevendo. Então, ele diz que ele vai escrever um livro e o livro dele vai ser a filosofia por trás dos jogos. Então, isso me deixou bastante contente dele estar falando assim com as pessoas, né? É uma forma de colocar. O jogar, Marisa, tem aspectos muito positivos, né? Principalmente quando você está jogando, porque a interação social, a resiliência, a persistência. Se você souber utilizar essas características ao favor da criança, para que isso tenha um efeito positivo na vida real dela, excelente, entende? Então, assim, existem muitos videogames inteligentes. Sim, a questão é saber escolher e saber utilizá-los de acordo com a faixa etária da criança. A Base Nacional Comum Curricular hoje traz a linguagem midiática, que é essa linguagem da mídia aí que a gente pode utilizar. Eu utilizo muito nas escolas, as escolas que eu presto assessoria sabem disso, que para alunos disléxicos, por exemplo, você usa o Google, em fração de segundos ele tem a palavra ali, como é que ele escreve, vamos dizer assim. Então, tudo isso é uma questão de acompanhar mesmo, né, doutor? Mas eu deixo aqui o nosso tempo aí para que você faça os seus esclarecimentos finais, as suas indicações, e aqui, se tiver mais alguma coisa aí que queira falar, esteja à vontade. Não, a minha mensagem é simples, Marisa. Assim, eu quero deixar bem claro para os pais que o Dr. Antônio Carlos não é contra a tecnologia. O Dr. Antônio Carlos entende que a tecnologia ela é necessária, ela acompanha o desenvolvimento do mundo, que as crianças elas estão sendo modeladas por essa tecnologia. Então, assim, a criação dos filhos envolve muito entender que isso veio para ficar, mas que a gente tem que ser um agente moderador, sabe assim? Então, utilize, eu sempre dou o paralelo com os medicamentos, né? Um medicamento, ele pode ser excelente se você o utiliza na dose certa. Se você utiliza na dose errada, seja para menos, ele não tem efeito terapêutico. Seja para mais, ele intoxica e pode até matar. É verdade. Então, assim, a diferença entre o remédio e a droga é a dose. Se você souber moderar na dose e saber escolher o remédio certo, você vai estar ajudando sempre as pessoas. Então, essa é a mensagem. Doutor Antônio, para mim foi um prazer muito grande, estou muito lisonjeada de dividir essa live contigo. Você sabe da admiração e o reconhecimento que tenho pelo seu trabalho, né? Um abraço muito grande, muito obrigada por dispor o seu tempo, que eu sei que é muito precioso, para estar conosco essa noite. Um grande abraço e muito obrigada pela disposição em ficar com a gente até agora. Eu que agradeço, assim, o meu tempo precioso, ele foi muito bem utilizado dialogando com você, Marisa. Então, um abraço a todos vocês, a todos os que nos assistiram, e estou sempre à disposição aí para vocês, para que a gente possa sempre estar ajudando um ao outro no conhecimento. Verdade, doutor. Muito obrigada, um grande abraço e uma boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite.